Muito bem, pessoal. Informativo 1108 do STF. Se você gostar, deixa o like aí, compartilhe com os amigos, aquela coisa de sempre. Vamos rápido, estilo meu nome é Enéas, porque esse informativo vai ser curto. Então eu quero terminar ele antes de 15 minutos. Vamos ver se eu consigo. Primeiro julgado. O auxílio aperfeiçoamento previsto na Lei Complementar número 89 de 2015 do Estado do Amapá tem caráter excepcional e não viola a regra remuneratória do subsídio em parcela única. Esse julgado eu nem ia colocar aqui, eu ia pular ele porque ele é bem específico. Mas como ele fala de uma remuneração, um auxílio para a carreira de procurador de Estado, eu achei interessante a gente comentar sobre isso. É um auxílio lá no Amapá, uma lei complementar, essa lei 89 de 2015. Ela concede um benefício de auxílio aperfeiçoamento, né, para custear as despesas que os procuradores do estado têm com aperfeiçoamento, né, educação, pós-graduação, mestrado, enfim. E o questionamento seria se isso violava a regra do subsídio em parcela única, né? A gente sabe que a regra do subsídio não admite os famosos penduricalhos que tinha no sistema antigo de vencimentos, né? Embora alguns servidores ainda tenham o sistema de vencimentos, a regra é que haja uma migração paulatina para o sistema de subsídio, né? Parcela única. Mas o STF falou que não tem nenhum problema, é uma indenização, ela tem uma natureza indenizatória, ele serve para indenizar as despesas que o procurador tem com a educação. Ela é excepcional, tá? Ou seja, ela dura apenas enquanto o procurador estiver em educação, né? Em curso, né? Em aperfeiçoamento. E, portanto, não tem a violação da regra do subsídio, porque as verbas indenizatórias não violam o subsídio de parcela única. Né? Tá, próximo julgado. É constitucional por não ferir a exigência de lei específica quanto ao regime de previdência do servidor militar, norma estadual que institui por meio de diploma único regras jurídico-previdenciárias destinadas tanto aos servidores públicos civis como aos militares. Então, tem uma regra do Pará que trata de aposentadoria de servidor, ao mesmo tempo que trata de aposentadoria de militar. E o questionamento é se tinha que ser por lei específica, tinha que separar. O militar tinha que ter uma regra própria de previdência. E o STF entendeu que realmente o militar tem que ter uma regra própria de previdência, mas na lei não é necessário que ela seja uma lei única, né? Uma lei que trate só disso. Tá? Então, na mesma lei, pode ter pode ser veiculado ali a previdência do servidor militar e a previdência do servidor civil. Tá? Não tem nenhum problema, pode ser feito por um diploma único. Tá? Pode ser uma regra só, ou melhor, uma norma única, né? Um texto de lei único, mas com normas diferentes, né? Com regras diferentes para militares e para civis. Isso pode ser, formalmente pode ser uma lei única, não tem problema. Tá? Próximo julgado é constitucional por não violar as regras do sistema constitucional de repartição de competências, lei estadual que fixa limite de tempo proporcional e razoável para o atendimento de consumidores em estabelecimentos públicos e privados, bem como prevê a combinação de sanções progressivas na hipótese de descumprimento. Essa regra aqui teve uma repercussão geral antiga, de 2010, que ela trata dos municípios sobre bancos. Tá? Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, notadamente sobre a definição de tempo máximo de espera de clientes em filas de instituições bancárias. Nesse julgado aqui, do informativo dessa semana, o STF julgou constitucional uma lei estadual e não municipal, como na repercussão geral, e um pouco mais ampla, não só para bancos, mas como também para qualquer tipo de estabelecimento, seja público ou seja privado. Tá? Então, uma lei estadual pode delimitar as regras com relação ao tempo de atendimento. Próximo. É inconstitucional por vir invadir a competência da União, exclusiva para explorar sobre os serviços de telecomunicações
e privativa para legislar sobre a matéria, lei municipal que dispõe sobre implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações. Isso aqui foi uma lei, eu acho que foi uma lei municipal, né? Foi uma lei distrital, do Distrito Federal. A DPF 1031 do DF. Que a pretexto de tratar sobre direito ambiental, começou a regulamentar o uso de telecomunicações, instalação de antena, por exemplo, quantidade de vibração que pode ter, decibéis, né? Essas coisas, instituiu o pagamento de taxas. Tá? Então o STF entendeu que isso não é direito ambiental, tá? Isso é direito de telecomunicações, tá? E portanto é da competência da União. E além disso, ao instituir taxas, ele interferiu no regime de concessões que é próprio da União, né? Ficou mais oneroso pro concessionário e aí acabou interferindo no contrato que ele tem com a União. Então essa norma é inconstitucional. Próximo, a ação penal 1060, que trata dos crimes do dia 8 de janeiro, né? A ação penal bastante conhecida aí. Compete ao STF processar e julgar a ação penal ajuizada contra civis e militares não detentores de foro privilegiado, quando existir evidente conexão entre as suas condutas e as apuradas no âmbito mais abrangente de procedimentos em trâmite na Corte que envolvam investigados com prerrogativa de foro. Então, nessa primeira parte do julgado, o STF entendeu que o próprio STF tem competência para julgar tanto civis ou militares que não têm prerrogativa de foro por conta da conexão que existe entre os atos praticados naquele dia 8 de janeiro e procedimentos que já estão em trâmite na Corte com relação a outros investigados com prerrogativa de foro. Tá? Então, assim, para o STF haveria uma conexão entre esses fatos e aqueles que já estão sendo investigados. Essa conexão justificaria, né, nesse julgado, justificaria a competência do STF. Tá? Vamos lembrar da questão de ordem na ação penal do informativo 900, né? Foi na ação penal, eu esqueci de anotar aqui, então vocês me desculpem. Foi na ação penal, vamos achar. Ação penal 937, questão de ordem, informativo 900. O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. Tá? Então, nesse julgado, o STF ampliou um pouquinho o alcance daquela questão de ordem da ação penal 937 para dizer com relação à conexão. Tá? Então, o STF aplica o foro por prerrogativa de função durante o exercício do cargo e relacionado à função desempenhada e as ações conexas a esse agente público que tem o foro por prerrogativa de função. Tá? Se você juntar lá com CRA, você vai chegar nessa conclusão, né? Ação penal 937 com a ação penal 1060. Tá? Então foi isso que o STF decidiu. A ação penal 1060 expandiu o alcance da ação penal 937. E aí, nesse mesmo julgado, eu separei. Sim. Eu achei esse argumento. Ele poderia ter sido utilizado o artigo 43 do regimento interno do STF. Porque ocorreram infrações dentro da dependência do tribunal, do próprio tribunal. Então poderia ser aplicado o artigo 43 ao invés ao invés da conexão. Tá? Porque foram crimes que aconteceram dentro do tribunal ou suas dependências. Tá? Mas esse argumento aqui não foi utilizado no informativo. Tá? Eu que estou estendendo um pouco o informativo para a gente lembrar dessa possibilidade no regimento interno do STF. Tá? Continuando, o segundo ponto do julgado fala sobre os crimes multitudinários.
Tá? No contexto dos crimes multitudinários, de multidão ou de autoria coletiva, levando-se em consideração a responsabilidade penal subjetiva, todos os agentes respondem pelos resultados lesivos aos bens jurídicos. Tá? O que é um crime multitudinário? É aquele crime que é praticado por uma coletividade, tá? E essa coletividade tem um propósito. Tá? Então, normalmente, se costuma utilizar o exemplo da greve, da torcida organizada, né? Em que as condutas se aderem mutuamente. E aí, os autores, a doutrina do direito penal, ela distingue a possibilidade de aplicação da pena com relação a todos os agentes. Tá? Então, uma parte da doutrina, uma parte mais rígida, né? Vamos dizer assim, ela entende que todos respondem por todos os crimes. Porque eles ao aderir à coletividade, eles assumem, eles chegam a falar em alma única. Tá? Como se fosse assim, eles têm o mesmo ânimo de praticar aqueles mesmos delitos. Então, ainda que eles não pratiquem, mas em conjunto, é como se fosse um grande Leviatã, vamos dizer assim, e esse Leviatã está praticando os crimes através de seus membros, ainda que temporariamente ali. Já uma outra parte mais garantista, né, vai dizer o seguinte: não, a gente não pode aplicar esse entendimento para todos os participantes do crime multitudinário, porque seria uma responsabilidade objetiva, né? A pessoa não queria que praticasse um crime mais grave, por exemplo, tá? E aí o problema é que o Código Penal não fala nada sobre isso, tá? No Código Penal, no artigo 29, a gente vai ver ali do concurso de agentes, tá? Quem de qualquer modo concorre para um crime incide nas penas a este combinadas na medida de sua culpabilidade. Então o STF adotou a teoria mais ampliativa do alcance do concurso de agentes, tá? Nos crimes multitudinários. Tá? Embora, para mim, na minha opinião, o artigo 29 parece ser um pouco mais restritivo, tá? Porque ele fala na medida de sua culpabilidade. Se o Código Penal não fez nenhuma distinção, tá? A lei penal deve ser interpretada restritivamente. Mas o STF entendeu que os crimes multitudinários exigem uma resposta mais rígida da sociedade e entendeu aplicável a responsabilidade penal para todos os agentes por todos os crimes. Tá? E aí, na terceira parte desse julgado, ele vai falar do concurso material dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado. Tá? Então ele diz o seguinte: é possível um concurso material pela prática de crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, artigo 359-L, e de golpe de Estado, artigo 359-M, na medida em que são delitos autônomos e que demandam ânimos distintos do sujeito ativo. Então vamos lembrar o que é o concurso material primeiro. Tá? O concurso material ele está previsto no artigo 69, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. Então, por exemplo, o agente ele começa praticando um roubo, e de repente ele decide praticar um estupro contra a vítima que já está subjugada. Tá? Então, isso é um concurso material. Na mais de uma ação ou omissão, ele tem a prática de dois crimes. Tá? A diferença do concurso formal é que, mediante uma única ação, né, o concurso formal, né, ele pratica dois crimes diferentes. Tá? Então, por exemplo, com um tiro só ele atinge duas pessoas. Tá? Se a bala atravessou, o projétil atravessou, por exemplo, e aí praticou um homicídio duplo. Tá? E aí houve um concurso formal. Tá? Normalmente se aplica o entendimento do indivíduo que entra dentro do ônibus e rouba todos os passageiros. Tá? O concurso formal de crimes. Tá? Então o que o STF entendeu é que cabe o concurso material
entre o artigo 359L e o 359M. O 359L, tentar com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. E o 359M, tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Tá? E aí, qual é a consequência do concurso material? É que somam-se as penas. Tá? Ele vem dizer aqui, ó. Aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. Tá? Então é isso aí. Terminamos o informativo em 15 minutos. Deu certo. Tá legal? Muito bem, deixe seu like aí. Uma boa semana para todos. Um grande abraço. Tchau.